Olá, queridos alunos e alunas do Grupo Educacional Favene. Sou a professora Miriam e hoje estamos chegando na nossa aula final, a aula de número 8 da disciplina de Fenômenos Digitais e Pensamento Computacional. Nessa disciplina, a gente aprendeu muita coisa, especialmente ao que se refere ao uso da tecnologia e o quanto ela tem a contribuir para o processo, para a educação de uma forma geral. Fazendo um apanhado geral dessa disciplina, a gente trabalhou, a gente estudou e a gente viu sobre a evolução histórica, tanto da tecnologia quanto da educação, fazendo um paralelo entre elas, observando qual delas se desenvolveu mais, ou, né, como que uma contribuiu para o desenvolvimento da outra. Falamos da educação e da importância do trabalho com a cultura digital, né, que contribui para o mundo, não só para a educação. Falar de cultura digital é falar de um aprendizado integral. A gente falou sobre como trabalhar a tecnologia e utilizar os recursos tecnológicos, fazendo uso de metodologias ativas. Falamos do conceito de pensamento computacional, e aí então a gente adentrou na parte um pouco mais específica da disciplina, onde a gente observou como o pensamento computacional ele pode contribuir para a sala de aula, quais os desafios, quais oportunidades a gente tem frente a essa vertente, né, do trabalho com pensamento computacional na educação. Na aula anterior, a gente falou sobre a formação do raciocínio lógico e algorítmico e como isso contribui para o desenvolvimento do pensamento computacional. E hoje nós vamos fechar essa disciplina falando sobre o pensamento computacional e a resolução de problemas. Em diversos momentos das aulas passadas, nós já mencionamos, já trouxemos situações de como o pensamento computacional ele contribui especialmente nesse quesito da resolução de problemas. Então, vamos conhecer os nossos objetivos da aula de hoje. Para hoje, a gente precisa, ao final da aula, reconhecer a abordagem sistemática para a resolução de problemas, explicar como é feita a definição de um problema e descrever o papel do pensamento computacional na resolução de problemas. Então, vejam, a gente vai identificar e reconhecer essa abordagem sistemática para resolver o problema, como se fosse aquela organização, o algoritmo, digamos assim. A gente precisa saber explicar como é que a gente define um problema e a gente precisa saber descrever como que o pensamento computacional ele contribui para a resolução de problemas. Então, vamos lá. Bom, pessoal, quando a gente fala de resolução de problemas, a gente não está falando de algo que é específico da computação, né? Quando a gente fala de resolução de problemas, a gente está falando de uma área que é importante em diversas áreas do conhecimento, incluindo as ciências computacionais. Então, dentro da computação, a gente tem muito problema que a gente utiliza a resolução de problemas para resolver. Mas, fora isso, nas diversas áreas que a gente também vai ter resolução de problemas. Por exemplo, na matemática, nas áreas de ciências exatas, enfim, em diversas áreas a gente vai ter isso. E, na maioria das vezes, encontrar soluções para os problemas, mesmo aqueles que são mais simples, pode ser uma tarefa que não é algo simples, que não é algo trivial, que está batido, né? Em alguns momentos, a gente vai precisar de uma reflexão um pouco mais apurada para que isso aconteça. E definir soluções sistematicamente, e esse é um dos nossos objetivos, lembra? Trabalhar essa sistematização pode auxiliar e revelar alguns detalhes que a gente talvez não tinha observado anteriormente e revelar alguns requisitos para que a gente consiga aplicar essas soluções ou essas estratégias observadas em outros problemas de outros contextos que possuem semelhança com o contexto inicial que a gente está trabalhando. Então, por isso que é importante uma análise profunda e que a gente estabeleça uma resolução que seja sistematizada. Bom, de forma geral, um problema, ele é uma situação que exige uma solução, mas
não há uma forma direta para resolver. Então, não é algo que eu olho e que eu já consigo, é isso, a solução é isso. Então, um problema ele vai exigir uma reflexão, né? Quando a gente tem uma situação problema, para que ela seja de fato considerada um problema, ela precisa ser complexo o suficiente para exigir de nós uma reflexão, uma tomada de decisão para que a gente consiga encontrar a solução. Então, como eu disse, não é algo que eu enxergo e que eu já sei qual é a solução daquilo. Eu preciso refletir, eu preciso, né, colocar, trazer situações de outros problemas semelhantes, eu preciso traçar hipóteses, pensar em caminhos, pensar em estratégias. E esse pensar, esse desenvolvimento do pensar, ele contribui para os estudantes no sentido de planejar, organizar as atividades, seguir uma ordem cronológica que as atividades ou que as etapas precisam ser desenvolvidas. Isso é essencial, principalmente quando a gente fala de educação, né, dentro da escola. Isso contribui muito para o desenvolvimento dos estudantes. Quando a gente fala de resolução de problemas voltada para a parte computacional, ela vai englobar o desenvolvimento de métodos para a solução. E aí, essa solução, onde a gente implemente ou não um computador, para a solução de alguns problemas, independente da área do conhecimento. Como a resolução de problemas ela requer umas etapas, uma ordem, né, passos que têm uma ordem, essa organização e essa sistematização e ordenação dos passos é o que a gente conhece por algoritmo. Nós já falamos em aulas passadas sobre o que é um algoritmo, raciocínio algorítmico, como a gente desenvolve. O pensamento computacional, ele valoriza a resolução de problema por meio do raciocínio e não da programação especificamente. A programação, ela vem normalmente para crescer, para acrescentar esse processo. Mas o que é foco do pensamento computacional é como a gente vai resolver esse problema utilizando o raciocínio lógico e algorítmico, que a gente já viu na aula passada. Então, é importante que a gente trabalhe essa organização do pensamento para a gente entender como é que a gente vai resolver um problema, porque não basta simplesmente ler e já tentar fazer alguma coisa. É preciso que a gente reflita em como eu vou fazer isso, né? E aí quando a gente fala de programação, a gente vai depois ensinar um computador a como fazer isso, traçar isso para uma linguagem computacional. Então veja que o pensamento computacional, o objetivo não é o computador. O computador, ele vem para ser um facilitador da resolução daquele problema, que pode existir mesmo não existindo o computador. Bom, quando a gente vai resolver problemas em áreas diferentes, normalmente a gente tem estratégias sistematizadas diferentes para cada área. Então, por exemplo, quando a gente fala de matemática, matemática é uma área que impulsionou fortemente o desenvolvimento da computação, porque sem a matemática a gente não conseguiria desenvolver a computação, a ciência da computação de uma forma geral. E dentro da matemática, aí a gente vai trazer Polya, que definiu uma sequência de passos para a resolução de qualquer problema. Existem, né, livros que foram escritos para a resolução de problemas matemáticos, onde a gente tem umas etapas. Então, essas etapas aqui é como se fosse a organização do algoritmo para resolver problemas em matemática. A primeira etapa seria compreender o problema, então eu vou ler, eu vou entender do que ele se trata, quem são as personagens, quais são as informações que são importantes, o que eu posso descartar, enfim, entender aquele problema. Segundo, estabelecer um plano para a sua resolução. Como é que eu vou resolver? Não é resolver, é como eu vou fazer. Então, eu acho que primeiro eu vou fazer desse jeito, depois eu vou pegar essa informação, depois eu vou fazer assim. Então, é traçar a sua estratégia, escrever o seu plano de trabalho. Terceiro, executar o plano. Então, agora sim, do jeitinho que eu coloquei, que eu estabeleci, eu vou colocar em prática. Então, vamos lá, vamos mão na massa. E, por fim, mas não menos importante, examinar a solução que eu obtive. Quando eu trabalhei com matemática na educação básica, eu sempre fiz questão de reforçar com os meus estudantes. Quando você chegar na resolução, olhe aquela resolução
e volta no problema. Verifica se aquela solução responde o seu problema, se você de fato resolveu, ou se você chegou apenas em uma etapa, né? Ou, claro, se é uma solução incorreta, mas verifica, voltando, se essa solução ela responde o meu problema. Então, isso aqui é uma etapa, por exemplo, de resolver um problema em matemática que foi descrita por Polya. Essas etapas, elas têm uma relação muito forte com o pensamento computacional, porque todas elas envolvem ações de análise e abstração, quando a gente consegue observar ali quais termos são importantes, a gente está fazendo análise o tempo todo a partir desses passos que Polya estabeleceu. A matemática, ela vai trazer a resposta para os problemas. E a computação, quando a gente vai transpor ali para a computação, ela vai descrever como a matemática, como a máquina, desculpa, pode auxiliar para resolver um problema de forma automática. Mas antes da gente fazer isso na computação, a gente precisa fazer isso com a matemática. Então, eu preciso estabelecer esses passos para que a computação possa funcionar. Então, o computador, ele não é o meu objetivo, ele é um facilitador do processo. Então, é importante que a gente tenha isso, porque quando a gente fala pensamento computacional, eu não estou falando de computador. E a habilidade de implementar soluções em máquinas é exclusiva da computação. Então, quer dizer, eu preciso da computação para fazer uso de um computador. Mas para resolver um problema, não necessariamente eu vou precisar de um computador. Antes de desenvolver algoritmos, é importante compreender o objetivo do problema que eu quero resolver. Então, antes de eu traçar lá quais estratégias, quais passos eu vou usar para resolver esse problema, eu preciso entender qual é o objetivo desse problema, o que ele está buscando, que tipo de solução ele busca. É necessário a gente entender quando o problema está resolvido antes de pensar em como implementá-lo. Por exemplo, se a gente tiver como objetivo automatizar processos em uma fábrica e aumentar a eficiência da equipe de vendas em 30%. Então, eu preciso saber qual é o meu objetivo para que eu não comece a fazer tarefas que não vão me levar a lugar nenhum. Isso acontece em qualquer situação. Eu preciso saber qual é o meu objetivo, qual é a meta, né? Para que a gente consiga trabalhar em prol desse objetivo. Por isso que é importante reconhecer e analisar bem um problema. Quando a gente define o objetivo, é importante que ele seja claro, específico e mensurável, que aí é a relação que a gente tem do objetivo com a meta. Então, definir um objetivo. O objetivo desse problema ele precisa ser muito claro para qualquer pessoa que vai ler aquele problema, que vai ler aquela solução, ela precisa entender. Por exemplo, se o objetivo é aumentar a velocidade de um sistema, a descrição não pode ser simplesmente o sistema precisa ser mais rápido. Quanto que ele precisa ser mais rápido? Mais rápido para fazer o quê? Né? Então, eu preciso especificar isso bem detalhadamente. E quando a gente fala de computação, de transpor esse pensamento computacional para um computador, a gente precisa definir os mínimos detalhes. A gente já viu isso numa aula anterior, que a gente precisa de clareza, a gente precisa ser meticuloso nos passos, né? Então, é importante ser bem específico para que essa solução, como eu falei, a gente muitas vezes usa problemas parecidos e traz para a solução de um problema. Então, quando eu vou resolver, eu também preciso contribuir para isso. Quer dizer, a solução do meu problema, ela precisa contribuir para a solução de problemas parecidos ou semelhantes a ele. Quanto à solução de problemas, é importante a gente considerar alguns pontos. Primeiro, a qualidade. Para resolver problemas, existem várias soluções, sendo que algumas são mais adequadas e outras não. É importante que a gente busque sempre a melhor solução possível, mesmo que ela não seja a solução perfeita, digamos assim, né? A gente vai sempre buscar aquela solução que vai responder melhor ao meu problema. E à medida com que a gente compreende melhor esse problema, a gente vai conseguindo aprimorar melhor as partes da solução. Lembra que eu falei que a gente precisa estabelecer passos, as estratégias,
E muitas vezes esses passos, eles não vão estar escritos da melhor forma possível, mas é algo que vai conseguir resolver o meu problema. E aí, com a análise posterior, a gente pode ir melhorando esse processo. Então, é importante que a gente prime sempre pela qualidade dessa solução. Além disso, a gente precisa trabalhar a questão da colaboração. Trabalhar em equipe pode ajudar a resolver problemas, já que diferentes pontos de vista podem identificar erros ou melhorias potenciais. Sempre que for possível, já existe o ditado, né? Mais cabeças pensam melhor do que uma. Por quê? Porque as pessoas vão ter olhares diferentes. Cada pessoa, ela vai ter um foco em um detalhe do problema, e isso contribui, e isso agrega, né? Muitas vezes também, quando a gente fala em voz alta a situação, problema, a gente consegue achar soluções de forma mais rápida do que apenas no pensamento. Então, essa colaboração ela é muito importante para se buscar a solução de um problema. Além disso, a gente tem um ponto a considerar que é a iteração. Ou seja, para a gente encontrar a melhor solução, é importante, né, é necessário que a gente adote uma abordagem iterativa, repetindo etapas anteriores para aprimorar a solução atual e trazer melhorias. Então, a gente volta, respondi, ó, voltei, isso aqui contribuiu, consegui avançar. Então, a gente fazer essa iteração sempre para conseguir melhorar a minha solução. Bom, falamos num contexto geral, né, sobre o conceito de problema, sobre resoluções. Agora a gente vai falar de fato sobre a definição de um problema e heurísticas. Diferentes técnicas de resolução de problemas, também conhecida como heurísticas. Então, o que é heurística? Diferentes técnicas de resolução de problemas. Então, as heurísticas, elas podem ser utilizadas em conjunto para resolver subproblemas e produzir respostas próximas ao resultado ideal, mas nem sempre são úteis em todos os cenários. Ou seja, se a gente subdividir um problema em várias partes, a gente pode usar de diferentes formas de resolver esse problema para que a gente consiga chegar numa resposta, numa solução ideal, né? Mas isso vai depender muito do tipo de problema que eu tenho. E quem é que vai saber me responder que tipo de solução eu vou usar, que tipo de resolução eu vou usar para cada problema? A pessoa que tá resolvendo. A pessoa que está resolvendo, ela vai fazer a análise, ela vai fazer ali a decomposição, que a gente já falou, mas vai voltar a falar dela daqui a pouquinho, e ela vai definir que tipo de solução é mais adequada. Então, por isso que se a gente tem mais pessoas pensando, a gente tem uma possibilidade maior de discussão dessas abordagens, desses tipos de solução. Então, vejamos algumas formas de definição e resultado de resolução de problemas. O pensamento crítico. O pensamento crítico ele é essencial, né? E é uma abordagem que consiste em questionar as ideias e soluções como se a gente duvidasse delas, para que a gente consiga justificar. Por exemplo, para reorganizar a disposição de veículos numa loja, deve-se questionar se o modelo de organização é o mais adequado ou tem a disposição certa. Será que da forma como eu dispus esses carros aqui, fica fácil para os vendedores andarem na loja? Aí eu vou pensar, ficou fácil? Ok, não ficou, eu preciso melhorar. Será que dessa forma ficou fácil para as pessoas que vêm comprar os carros, para ver os carros que estão com promoções, para ver os carros que estão que são os mais novos que chegaram na loja? Então, a gente fazer questões meio que duvidando das soluções que a gente vai apresentando contribuem para que a gente consiga chegar numa solução mais ideal. Mas, apesar disso ser um bom ponto de partida, por exemplo, lá a gente falou qual seria a disposição correta, a disposição certa. Mas o que é certo? O certo, ele pode ser aumentar as vendas ou melhorar a mobilidade, como eu falei. Será que eu quero o quê? Então, a gente precisa, esses questionamentos, a gente vai fazer um questionamento geral, e se a gente percebe que o questionamento que eu fiz não está me levando a atingir o meu objetivo inicial, por isso que era importante lá a gente definir o objetivo, eu preciso refazer essa questão.
Essa disposição facilita a demonstração do produto ao cliente? Porque o meu objetivo não é, basicamente, a mobilidade dos meus vendedores. O meu objetivo é que o meu cliente veja os carros, que o meu cliente veja quais estão com os melhores preços, quais foram os últimos que chegaram na loja. Então, esse é o meu objetivo. Então, aos poucos, a gente vai melhorando esses questionamentos para que a gente consiga refinar a solução desse problema. Além de validar essas ideias, de fazer esses questionamentos, você também vai encontrar algumas novas suposições que em alguns momentos você vai descobrir, não, ó, eu achei que dessa forma ficava legal, mas observei que não dá. Achei que dessa forma ficava bacana e desse lado aqui funcionou bem, mas já aqui não deu. Olha, esse aqui ficou exatamente como eu pensei. Então, a gente precisa fazer uma reavaliação a cada questionamento, a cada validação de ideias, para que a gente consiga ir aprimorando o nosso modelo de solução. Então, pessoal, vou voltar. Questionar as hipóteses de solução que a gente vai colocando é um processo essencial. Por isso que muitas vezes a gente vai para um professor, professor, é assim, professor? O que você acha? O que você fez a respeito disso? Como é que você chegou? Aí muitas vezes o aluno, não, professor, só quero que você me diga se está certo ou não. Mas a intenção do professor é que você reflita para que você consiga responder essa pergunta. Então, isso é importante. E quando a gente está falando de sala de aula, a gente está falando de levar a pensar, de fazer pensar. Além do pensamento crítico, a gente tem também a análise de problemas relacionados. Uma forma de resolver problemas é buscar exemplos em problemas semelhantes ou versões simplificadas. Lembra que eu já falei isso? Muitas vezes, para resolver um problema, a gente vai buscar uma solução ou uma ideia de um problema parecido, ou vou dar ideias para outros problemas parecidos que vão surgir. Quando a gente observa a solução desses problemas, a gente vai conseguindo fazer adaptações para outros contextos, para outros cenários, a fim de resolver outros problemas. Por exemplo, a solução de uma loja automotiva pode ser adaptada para a revenda de motocicletas. Lembrando que aqui, pessoal, a gente está falando de um problema geral. A gente pegou uma situação hipotética, que era uma loja de automóveis, e um problema que falava da disposição, se a disposição vai auxiliar nas vendas. Então, isso é um problema que a solução encontrada nessa loja pode contribuir para uma loja de motos, né? São segmentos diferentes, mas que a gente consegue chegar a soluções parecidas. Além disso, a gente precisa analisar o problema a partir da meta. Lembra que eu falei que eu não posso esquecer aonde é que eu quero chegar? Para solucionar problemas com objetivos que são definidos, a gente pode começar pelo resultado final e retroceder até o início, deduzindo as etapas. Então, por exemplo, eu vou viajar. Meu objetivo final é fazer a viagem, certo? Para programar essa viagem, então eu vou chegar lá no meu destino, eu vou pensar qual é o roteiro que eu vou fazer, que tipo de percurso, quanto eu vou andar, qual horário que eu vou sair, que horário eu pretendo chegar. Eu pretendo chegar lá tal horário, então vou fazer o meu itinerário para que eu consiga atingir esse objetivo. Então, a gente vai do final partindo e voltando ali para fazer as etapas. Então, a gente não pode esquecer nunca no meu problema de onde eu quero chegar, da minha meta, do meu objetivo. Além disso, quando a gente vai fazer uma resolução de problemas, a gente precisa pensar e estudar instâncias concretas. A abstração, ela é a capacidade de remover detalhes irrelevantes de um problema, mas problemas muito abstratos podem dificultar a resolução. Nós também já falamos de abstração em aulas anteriores, que é o processo onde eu consigo identificar nesse problema quais são os pontos chave desse problema. Quais pontos desse problema eles são superficiais e eu posso descartar, não vão contribuir na minha solução. Então, fazer a abstração é a gente entender o que é essencial, o que não é. Só que se a gente tem um problema muito abstrato, com uma complexidade grande, com muitas informações, isso também vai dificultar a resolução desse problema. Quando a gente consegue transpor esse problema para uma situação mais concreta, mais real, talvez com manipulação, né? Ou quando a gente consegue observar algo que está acontecendo mesmo no cotidiano, na realidade, a gente consegue enriquecer a reflexão
e fica mais fácil para a gente definir o que é superficial e o que não é. Bom, essas formas que a gente falou do pensamento crítico, de sempre levar em consideração a meta, recorrer para o concreto, entre outras, elas podem auxiliar, né, a resolução de problemas. Para o pensamento computacional, a forma mais aceita de resolver um problema é a decomposição, como nós já vimos anteriormente, que ela é um dos pilares do pensamento computacional, que é quando a gente parte esse problema em problemas menores para que a gente consiga gerenciar isso de uma forma mais fácil, né? Então, ela é uma forma de resolução e é um método que, quando a gente fala de pensamento computacional e problemas que são complexos, a decomposição ela é o método mais indicado para a gente resolver um problema. Quando a gente fala de decomposição dentro do pensamento computacional e da resolução de problemas, a gente não está falando apenas do pensamento computacional. Eu disse que a decomposição ela é um pilar do pensamento computacional e que ela é a forma mais indicada para se resolver um problema. Mas isso não precisa necessariamente estar associado à ciência da computação. Isso pode ser aplicado também a problemas onde a gente não faz uso de um computador. Lembra que eu falei que o computador nesse processo ele é um facilitador, ele não é o meu objetivo. A decomposição, ela vai auxiliar na colaboração, permitindo que pessoas diferentes trabalhem em tarefas independentes, na maioria das vezes ali em paralelo, né, fazendo a mesma coisa, por meio de estratégia de divisão, conquista. Nós falamos que a colaboração ela é um ponto importantíssimo para resolver importantíssimo, desculpa, para resolver problemas, porque a gente traz o olhar de outras pessoas para esse problema. Então, quando a gente decompõe em partes e cada pessoa vai ficar responsável por uma parte, a gente consegue ainda mais contribuir para esse processo, né? Como eu falei, a decomposição ela é muito utilizada na computação, mas ela não é específica dela. A gente utiliza, né, ela como recurso em diversas tarefas, em diversas áreas, em diversos contextos. E aí é importante que a decomposição subdivide o problema em problemas menores. Mas eu preciso ter em mente que eu quero resolver aquele problema inicial. Então é preciso que depois eu pegue todas aquelas soluções e consiga, a partir disso, bolar uma solução para o meu problema inicial. Esse é o objetivo. Então não é só dividir e fazer tudo separadamente. É importante que depois a gente tenha essa discussão acerca das soluções que foram encontradas para que a gente construa a solução do problema maior, né? E essa recursividade da decomposição, ela é útil para resolver problemas em partes semelhantes, como a ordenação em árvores, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem cada galho, é uma versão semelhante do tronco, aqui a gente tem algumas especificações. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Esse conceito de árvore, ele é muito utilizado. Quando a gente fala de árvore, vamos pensar, por exemplo, uma árvore genealógica, né? Ela é muito importante quando a gente fala de estruturas de dados, de computação, né? Relacionamentos hierárquicos, o que vem primeiro. Quando a gente fala de um sistema de uma hierarquia de uma empresa, a gente vai ter também esse modelo de árvore, só para ficar claro para a gente entender que modelo é esse. Né? Esse modelo de decomposição, ele se assemelha a esse modelo de uma árvore invertida, né? E aí pode ter diversas estruturas diferentes. Bom, o papel do pensamento computacional na resolução de problemas. Então, a gente já falou sobre a sistematização, como isso é importante, como é importante a gente definir um objetivo, como é importante a gente definir um problema e as formas de resolver esse problema. Voltamos a falar da decomposição, que nós já tínhamos falado em aulas anteriores, e agora a gente vai falar, então, do pensamento computacional e qual o papel dele para resolver problema. Até os anos 60, a ciência computacional ela se concentrava no estudo do hardware e de aplicações limitadas de software para resolver problemas matemáticos em faculdades e grandes empresas. Então, era algo muito restrito
e muito voltado ali para a parte matemática, software, hardware, de empresas, algo muito restrito. Quando a gente teve, né, a partir dos anos 60, a popularização dos computadores, a gente foi tendo computadores em mais espaços, em mais ambientes, então a gente conseguiu transpor parte disso para outras áreas de estudo, como a engenharia de software, né? E aí a gente conseguiu analisar problemas que não eram tão restritos às faculdades e às grandes empresas e pensar em soluções para áreas de contextos diferentes. A computação hoje ela é presente em diversas áreas, né? Negócios, planejamento, entretenimento, marketing, enfim. A computação ela está em diversas áreas. Quando a gente fala de e-commerce, enfim. E ela ajuda a resolver problemas e possibilita novas descobertas, como, por exemplo, o sequenciamento do genoma humano. Então, veja que a computação, que precisa do pensamento computacional, ela auxilia na resolução de problemas que são problemas que vão auxiliar a nível mundial. Ela também dá origem a novas áreas, como, por exemplo, a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje, ela tomou uma proporção gigantesca e ela só é possível por causa do pensamento computacional e da ciência da computação. A segurança da informação, os nossos dados que ficam na nuvem, na internet, em rede, é necessária uma segurança para isso. E essa segurança ela só existe a partir da ciência da computação, por meio do pensamento computacional. A robótica, as redes, a computação gráfica. Então, a computação ela tem essas ramificações que contribuem muito na nossa vida e que ajudam, inclusive, na resolução de muitos problemas. Bom, muitos autores discutem a relação do pensamento computacional com a ciência da computação e as áreas, né, que possuem relação, destacando o papel dos profissionais envolvidos no desenvolvimento dos recursos tecnológicos e a importância disso para a resolução de problemas relacionados às máquinas. Então, essa daqui é uma discussão que ela é bem específica à ciência da computação de fato. Como que o pensamento computacional, ele contribui, ele se relaciona aí na ciência da computação, e as pessoas que fazem a programação, porque para fazer programação você precisa ter um pensamento computacional. Então, como é que isso contribui para resolver problemas do nosso cotidiano? E esse pensamento computacional, ele é a aplicação de conceitos da ciência de computação para resolver problemas de diversos contextos. Porque o pensamento computacional, ele vem ali, ele é originário dos cientistas, de como os cientistas pensam, de como eles raciocinam e de como eles resolvem problemas. Traçando um algoritmo, tendo a clareza, prestando atenção em cada passo, tendo atenção ao objetivo que você quer alcançar. Então, é um pensamento que ele é originário da ciência da computação e que a gente transpõe ele para outras áreas, para outros contextos. O pensamento computacional utiliza conceitos que são os pilares da ciência da computação, como eu já falei, a decomposição, nós já falamos em outras aulas também do reconhecimento de padrões, da abstração, dos algoritmos. E aí, assim, é muito conhecimento, é muita coisa. A gente já falou da decomposição, que é onde a gente faz essa subdivisão, e a gente vai só reforçar os demais pilares que nós também já falamos anteriormente. Quando a gente fala de reconhecer padrões, lembrando, a gente vai notar tarefas e situações que são semelhantes e idênticas no problema, para que a gente consiga utilizar processos semelhantes. Né? Essas similaridades elas vão auxiliar na reutilização de soluções, com base também em problemas que já foram resolvidos. A abstração, como eu já falei, é onde a gente vai eliminar aquelas informações que não são tão importantes, que não são tão relevantes, para que a gente dê foco ao que é de fato importante. E o algoritmo, os algoritmos, né, que são as instruções claras e finitas. É importante ter essa palavra. Por quê?
porque a gente precisa saber exatamente aonde a gente começa e aonde a gente termina. Eu não posso ter um looping infinito ali de tarefas, de estratégias que eu vou resolver, porque eu não vou conseguir chegar na minha resolução. Então, é importante que a gente esclareça que o meu algoritmo de resolução de um problema, seja ele matemático ou não, ele precisa ter um começo e ter um fim. Porque o meu fim, eu preciso atingir o meu objetivo quando eu chegar aqui, certo? E os pilares do pensamento computacional, eles trabalham juntos na resolução de problemas. E por isso eles são igualmente importantes e eles dependem um dos outros. Vocês viram que eu falei que depois de decompor, a gente reconhece os padrões, identifica o que é importante e o que não é, e depois traça os passos para resolver. Então, eles dependem um do outro e eles têm importância tal qual igual. Embora a gente não tenha uma ordem para resolver um problema, por exemplo, é importante que a gente sempre pense. Primeiro, a gente precisa definir esse problema e pensar em soluções, né, que sejam mais viáveis, pensar em quais informações eu posso eliminar que não vão fazer diferença, né, e não vão estar ali para que seja um distrator para a minha resolução. Depois dessa primeira limpeza inicial, a gente fica apenas com aquilo que tem significado, né? Que aí é de fato a etapa da abstração, onde a gente vai ficar com aquilo que é importante, com o problema bem definido. Então, lembra que eu falei que a gente não tem uma etapa, mas isso aqui se aplica a qualquer problema. Então, observei meu problema, pensei em como eu quero fazer, observei aquilo que é importante, o que não é, fiz essa abstração. Depois que eu separei, quais são os pontos que eu preciso focar? Agora, entendi muito bem meu problema. Sei qual é o meu objetivo, aonde eu preciso chegar. Descartei aquilo que é possível de descartar. Então, agora a gente vai fragmentar, a gente vai fazer o processo da decomposição, que é onde a gente vai conseguir separar as partes do problema, para que depois a gente faça a iteração entre elas, digamos assim. Aí eu vou ter subproblemas, certo? Se eu tenho que resolver um problema e eu consigo fazer essa decomposição que vai me auxiliar, então eu tenho problemas menores. E se eles são menores, possivelmente eles são menos complexos que o problema inicial. Então a gente consegue observar com um pouco mais de clareza como é que a gente vai definir os passos para chegar na solução. Bom, então conheci todos os componentes do meu problema, sei tudo que ele tem, entendi qual é o objetivo, já dividi ele em partes para que eu consiga observar. Tendo as partes subdivididas, eu consigo observar se a gente tem padrões, se esses comportamentos são similares, se eu já resolvi algum problema que tem informações semelhantes que eu possa usar, né? E aí, quando a gente faz essa comparação, a gente consegue trazer uma solução que já foi feita de problemas anteriores para que a gente consiga dar agilidade ao processo de solução aos problemas ou aos subproblemas que a gente tem naquela situação. Então, utilizar outras experiências, ela contribui muito para a resolução de problemas e isso faz parte do pensamento computacional. Chama-se reconhecimento de padrões. Quando a gente identifica essas similaridades, mesmo dentro do problema, entre as partes que eu subdividi, ou deste problema ou destes subproblemas, com problemas anteriores que nós já trabalhamos. Ao final, com o problema compreendido, solução definida, a gente consegue criar um plano de ação, que é uma sequência das ações que eu vou desenvolver,
né, que eu vou praticar, e com uma sequência para que a gente consiga executar cada uma delas, a fim de chegar na solução. Então, é importante que quando a gente coloque um algoritmo, por exemplo, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Eu preciso fazer isso, 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 isso. Nessa ordem, se eu fizer isso, depois vai ser isso aqui? Não, tem que ser esse. Então, a gente precisa pensar no algoritmo também, que a ordenação dos passos que eu preciso seguir para resolver, ela é fundamental. Então, traçar um algoritmo não é só traçar as estratégias, é traçar as estratégias ordenadamente para que isso contribua para que eu chegue na solução do meu problema de uma forma mais ágil, com mais qualidade, certo? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui tem lembra um pouquinho da árvore, ele me traz as divisões, ele me traz os passos do algoritmo. A gente tem uma lâmpada que não funciona. Se eu tenho uma lâmpada que não funciona, a primeira coisa que eu vou pensar, essa lâmpada está ligada na energia? Estava plugada? Se ela não estava plugada, então o primeiro passo que eu tenho que fazer agora é plugá-la na energia. Ok. Ela já estava plugada na energia. Se ela já estava, então será que o bulbo dela queimou? Então veja que eu vou sempre abrindo aqui, ó, isso que é a árvore, teoricamente. Então, a lâmpada não está funcionando, vou ver primeiro se ela está ligada ou se ela não está ligada. Se ela não estava ligada, liguei. Ela estava ligada, então ela estava ligada, agora eu preciso ver. Será que queimou o bulbo dentro dela? Sim ou não? Se ele queimou, então eu vou trocar. Se ele não queimou, mas a lâmpada mesmo assim não acende, eu vou ou comprar uma lâmpada nova ou vou pensar em outras soluções para esse problema. Se eu for um eletricista, talvez eu consiga achar aí alguma outra solução. Eu não consigo pensar. Mas, enfim, para vocês entenderem que a gente precisa de passos, mas a gente precisa de passos bem definidos. E lembra, pessoal, na aula anterior a gente falou muito sobre a questão da clareza. A gente precisa ter passos, estratégias muito bem definidas para que a gente consiga chegar na solução de um problema. Desenvolver o pensamento computacional não é o mesmo que saber programar. Nós também já falamos isso. O pensamento computacional, ele vai muito além da programação. Ele é fundamental e essencial e intrinsecamente está ligado com a computação, com a programação. Mas não é a mesma coisa. Para programar, a gente precisa do pensamento computacional. Agora, para desenvolver pensamento computacional, a gente não precisa necessariamente saber programar. Para alguns pesquisadores, é importante desenvolver habilidades para identificar e resolver problemas utilizando o computador. Ou seja, alguns pesquisadores dizem que quando a gente vai fazer a resolução de problemas, é interessante que a gente traga um computador para contribuir nesse processo. E aí, para eu usar esse computador, eu preciso da programação também, certo? O pensamento computacional, ele envolve o raciocínio lógico, o reconhecimento de padrões, o algoritmo, decomposição, abstração de problemas. Então, isso aqui não é necessariamente programação. De acordo com Lucas, é preciso refletir sobre os problemas, mas permitir que os computadores resolvam. Então, aqui a gente já tem uma abordagem que é voltada para resolver um problema, o computador ele vai sempre agregar mais. Então, eu preciso trazer um computador para esse contexto, certo? Existe um debate sobre o uso de computadores, né? Algumas pessoas são favoráveis, outras pessoas não são favoráveis, acham que os computadores não vão contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico, algoritmo, o desenvolvimento desse pensamento computacional no indivíduo. Outros já acham que ele só contribui, mas o que é comum é que a ideia de que o pensamento computacional é uma habilidade natural para definir e resolver problemas. Ou seja, qualquer tipo de problema, seja computacional ou não, o pensamento computacional contribui para a resolução deste problema. Nem todos, como eu falei, concordam com o uso de dispositivos computacionais para resolver problemas.
mas muitos autores indicam. Então, o computador, ele agrega, ele é um plus, digamos assim, certo? O pensamento computacional é uma habilidade que pode ser aperfeiçoada pelo ser humano. Toda habilidade, ela pode ser desenvolvida e aperfeiçoada. Basta que a gente se dedique a essa habilidade, se dedique no seu desenvolvimento, para que a gente consiga ir aprimorando esse processo. Ele ajuda a estruturar ideias, resolver problemas que são complexos, que podem ser resolvidos por pessoas ou por computadores. E o mais importante, o pensamento computacional ele pode ser utilizado, adequado, incorporado a qualquer área do conhecimento, em qualquer contexto. Por isso que ele é uma ferramenta, vou chamar dessa forma, muito versátil, porque ele tem contribuições para além da computação. Bom, pessoal, e com esse fechamento, nós nos despedimos aqui da disciplina de fenômenos digitais e pensamento computacional. Ficamos por aqui. Nós nos vemos numa outra disciplina, quem sabe, num outro momento. Tchau, tchau e muito obrigado pela companhia de vocês nas nossas aulas.